Olá a todos, bem-vindos a mais uma videoaula de História. Então, o assunto hoje é sobre a queda de Constantinopla, essa cidade aí, quando ela mudou de mãos, saiu na mão dos cristãos, foi parar na mão dos muçulmanos. Mas o mais importante é entender que com esse acontecimento acaba a Idade Média e começa a Idade Moderna. Então, essa queda de Constantinopla aí é considerada um marco final da Idade Média. Quando que foi, né? Foi no dia 29 de maio de 1453. E essa cidade de Constantinopla era a antiga capital do Império Romano, do Oriente e do Império Bizantino. Então, os assuntos que a gente já estudou. E desde o cisma do Oriente, Constantinopla estava definhando social e economicamente. O que é isso? Bom, desde que eles se separaram da Igreja Católica Romana, essa cidade entrou em declínio, começou a se complicar, a ter problemas de sociedade mesmo, de pessoa de pobreza, fome, doenças e assim por diante. Então o pessoal começou a ir embora, deixou a cidade, tanto que em 1453 não tinha nenhum décimo da população que ela teve no auge, ou seja, a maioria das pessoas, mais de 90% das pessoas já tinha ido embora. Obviamente, os otomanos, aí vocês se lembrarem, né, os turco-otomanos, então o Império Novo, né, entre aspas, na época, mas o novo Império Muçulmano, eles aproveitaram que não tinha quase ninguém nessa cidade de Constantinopla, tomaram o local e expandiram o Império Otomano. Então, tem algumas imagens aí da batalha, da tomada de Constantinopla, ou seja, a queda de Constantinopla. É uma situação complicada para a Europa. Por quê? Porque o Império Otomano permite que o antigo culto, que era o cristianismo, continue, mas ele impõe que a fé islâmica, né, a fé dos muçulmanos, agora seja oficializada. Então eles renomeiam a cidade de Constantinopla para Istambul, tanto que hoje em dia, Istambul é a atual capital da Turquia. A Turquia, que é um país da Europa, e a presença dos islâmicos aí na região acabou resultando numa situação complicada para os gregos. Então, esse pessoal aí, muito ligado à igreja bizantina, fugiu, foi em direção à Europa, e uma boa parte deles, talvez a maioria, foi parar na Itália. E o que eles levaram com eles? As artes e a cultura, muito influenciado pelos gregos. E isso lá na Itália vai dar início ao movimento chamado Renascença. A gente vai falar mais sobre esse movimento da Renascença porque ele é extremamente importante. Se hoje a gente vive no mundo que a gente vive desse jeito, assim por diante, é por causa da Renascença e outras situações. Mas a Europa também tinha dificuldades com aquelas rotas comerciais para o Oriente. Então, quem lembra lá da época, a gente falou dos templários e tal, a Europa tinha muita gente ficando rica, com comércio com o Oriente, com a China, com a Índia e assim por diante, os países lá da Ásia. Mas agora esse caminho aí estava tomado, era dos muçulmanos. Então os europeus tinham que buscar novos caminhos, já que não dava por terra, por onde que eles iam? Pelo mar. Então eles começou um período aí chamado de grandes navegações. Os europeus dominaram praticamente todo o mundo com os barcos dele. Aqui no Brasil, obviamente, os portugueses vieram parar aqui, mas espanhóis, holandeses, ingleses, franceses, assim por diante, vão dominar praticamente o mundo inteiro. E nessa época, quando cai Constantinopla, quando essa cidade passa para a mão dos muçulmanos e os europeus têm que começar através de barcos, buscar novos lugares para ter comércio, principalmente com a Ásia, com o Oriente, inicia a Idade Moderna. Então, eu gostaria de agradecer, mas para terminar, eu vi aí que os governantes estão parece que voltando aí com uma situação de
e meio que alerta vermelho aí, o pessoal ficar em casa, só o comércio essencial vai abrir. Então, mais uma vez, segue o conselho, fica em casa, se cuida, toma cuidado, se protege aí do jeito que der, e a gente continua nossas aulas, a gente vai continuar nossas aulinhas de história aí, por enquanto à distância, e acabou a Idade Média, e a partir das próximas aulas é uma nova situação, vamos dizer, um novo capítulo na história que é a Idade Moderna. Obrigado a todos, valeu, bom descanso, e a gente se fala. Até mais.